E aí, meus amigos, vocês estão bem? Estão felizes? Eu sou o Medina e está começando mais um episódio do Hub Podcast. Ao meu lado está o Vona, Aqui que não para de trabalhar o resolvendo tempo problemas. todo. De quem? Te dou um doce se você adivinhar. De quem que é o problema que eu O estou Vona, assim, resolvendo. intervalo de gravação. Todo intervalo. Você nem vê ele já casa o telefone, Só resolvendo. só resolvendo BO. Mas isso é inteligência emocional. Afinal, Vona, para ganhar 45 mil reais por mês. Ô, Medina, tem 45 não botava nem pra despertar. Cara, Pra levantar da cama. Vona, é isso que eu quero, Vona. É isso que eu É que eu quero. tô num ambiente propício, né? Eu tô no meu ambiente aqui. Aqui, Você em tá Alfa. entendendo? Em Alfa, cara, terrinha. Foi falar Alphaville e engasguei. É porque você não faz parte desse contexto, né? Misericórdia. Empresarial, né? Inteligência Entendi. emocional. Não sei se você sabe o que eu tô falando. Por que você mudou a voz? Sei lá. Olha, a voz dele até mudou. Aprendi com um cara aí. Enfim, gente, estamos aqui mais um dia no Hub Podcast. Feliz porque estou de volta, né? Tirei a usurpadora do meu lugar. Não fala Carla assim da Medina. Carla. Não, fala o nome assim da dela não Carla. tá no contrato social, então... Aqui o negócio é o seguinte: era pra ser eu, o Brunão e o Vona. O Brunão, não, né? O Vona, semana passada, acho que eu não quero também. Não, para com isso. Não foi? O que eu me dou pra esse lugar que você mandar uma dessa? Tá bom, desculpa, Vona. Meu Deus do Dá a céu, mão tava aqui. doente, tava ruim também. Normal. Tava ruim. Mas tá bom, estamos aqui de volta, graças a O Deus. Vona me ligou e falou: Man, Nossa, man. Mas é a isso. temperatura do ar não tá legal. A umidade relativa do. Mas estamos de volta, Medininha. Estamos. E estamos hoje. Cadê o livro? Fala, Vai lá. toda hora você esquece esse livro aí. Mas tudo bem, ó. O livro da minha esposa, O Rei e o Reino, para apresentar Jesus para o seu filho, para as crianças, está aqui disponível na descrição. É o seguinte: Maravilhoso, Carlinha Medina. é um livro que você, para explicar para o seu filho o que é Jesus, como é o reino dos céus. Então, assim, ó, não fique sem. E ainda tem um caderno de atividades que vai junto lá no PDFinho, você adquire junto, que você vai. A criança ela vai adentrar, ó. Adentrar nas atividades para conhecer ainda mais Jesus. Muito bom. É isso, Vona. Aqui na O descrição. rei do merchan, né? O rei e o reino. Você não Exatamente. viu nada, Vona. Maravilhoso. Eu não vi nada. Mas, ó, o nosso convidado de hoje. Vamos falar de alguém que sabe mesmo fazer a coisa. Isso, falando em negócios, o nosso convidado de hoje é ele, Piero Tavolazzi. Caramba! Uma salva de palmas. E aí, tudo bem? Até arrepiou aqui, ó. Ó. Essa pronúncia, Amigo de Laura Pausini. italiano levantando da É, cova, assim, aqui, não ó. é possível. Ele que se você cortar um macarrão, ele sai andando. Na aqui. Passar um Sai ketchup. na hora. Botar um ketchup, ele sai na hora. Ketchup na pizza, Jamais. não dá certo. Muito bem-vindo, meu Obrigado. amigo. Valeu. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra que a gente possa ter esse papo aqui de muita qualidade, que essa audiência é maravilhosa. Parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês Muito construíram. obrigado. E parabéns, acho que o Brunão, acho que você perdeu o lugar aqui. Né? Os caras estão andando muito bem. E acho que, não sei não, Bom, hein? fica a dica aí, viu, Brunão? Eu acho que dá pra ele fazer uma vez por mês, ele vem dar uma palhinha. Parece. Quando um dos donos, o majoritário aparece, sabe? E- O majoritário aparece. Só ver como é que tá a empresa. Dá um Entendi. sapiado. Não, mas parabéns. É difícil você conduzir algo com tanta excelência como vocês estão fazendo e tanta naturalidade, né? E isso é um dom, é um talento e Amém. parabéns para vocês. Muito Parabéns. obrigado. Valeu. Obrigado. Fico feliz. Tava falando antes de começar que a gente se conheceu num evento corporativo, nos assim que fala, evento corporativo, É, um evento corporativo. Foi. em Rio Preto, né? Sim. E eu tava comentando que, como eu achei legal, que era um evento de negócios, só que o tempo todo falando de Jesus. Sim, sim. Eu achei isso muito legal, muito legal. Foi pouco antes da pandemia isso, não? Foi já no começo da pandemia. No Foi comecinho, né? Era tudo incerto na Foi, época. Ninguém sabia. Foi antes da pandemia? Não, acho que foi antes, porque tava evento... Antes de rolar o lockdown. acho que Foi mais ou Aquela menos. vez que foi um evento ilegal, né? Tipo, Então, agora, a agora galera que você tá vai falando, achar, né? agora que você tá falando que foi antes mesmo, Não, porque foi tinha uma antes. Foi galera... antes, não sabia. Vai ficar 20 dias, 15 dias. É verdade. Não sabia o que ia acontecer. Foi verdade. levar pra uma cidadezinha vizinha, ia ser na cidade de São José do Rio Preto, foi do lado. Foi em Cedral, Pandemia essa mesmo, é. foi isso mesmo. Aham, Pandemia. é isso mesmo. Mas foi incrível, o evento foi bom. E eu achei muito legal. Nesse evento tava o Kaiser também, tava... eu não vou lembrar todo mundo, mas tinha Sim, bastante gente e eu achei isso muito interessante, que, cara, eles estão falando de negócio, Sim. só que estão falando de Jesus. Sim. E eu achei muito legal isso. E de maneira séria, né? De maneira séria. Sabe o que acontece? As pessoas durante muito tempo separaram, né? Fé de negócios. Então teve separação.
Principalmente a Igreja Católica trouxe um conceito de que você não pode enriquecer. Exatamente. Se você enriquecer, você vai para o inferno. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então foi criada uma mentalidade, culturalmente falando, no povo brasileiro. Romanista, né? Que assim, você não pode empreender e ter fé ao mesmo tempo. Você não pode empreender e você ter um alto nível de fé, de Jesus. Ou pastorear no teu coração, também. Pastorear. Não dá, não combina essas duas coisas. E muito pelo contrário, eu acredito que é exatamente o casamento perfeito. Fé com negócios. Não tem separação de mundo empresarial com mundo na fé. Não existe essa separação. E quando você traz a fé para o mercado de trabalho, você tem uma revolução no mercado de trabalho. Por quê? Porque os teus colaboradores são afetados com isso, são impactados com isso, são transformados por isso. Exatamente. A liderança toda é transformada por isso. E durante muito tempo as empresas, e até hoje tem um tabu nisso, né? O meu desafio e a minha missão é entrar realmente no mercado de trabalho brasileiro, no mercado de trabalho global, e levar a fé, levar o reino mesmo para as empresas, porque eu acredito que cada empresário, ele é um apóstolo, ele é um profeta na tua empresa. Ele tem um ministério apostólico profético, porque ele abre portas... É ele que comanda aquilo ali. Ele comanda, Sim. e esse cara tem que ver o futuro. Porque se você não vê o futuro, como é que eu vou conseguir engajar meu time? Como é que eu vou trazer a liderança praticamente pro meu time? apostólico profético. Apostólico profético. Só que durante muito tempo a gente entendeu que o ministério apostólico profético era talvez para somente uma liderança e tudo mais. Então a gente está nesse caminho. Certo. Cara, puxa só a técnica falou ali. Puxa Boa. o microfone mais perto. Pode mexer aí, mano. Boa. À vontade. Cara, mas é engraçado como a galera faz essa separação, porque, mano, nada mais, nada menos é do que o trabalho da pessoa. Exato. Você vai falar para um médico que ele não pode ter fé ou pastorear porque ele é médico? Afinal, um salário de um médico está muito acima do que seria considerado já uma classe alta no Brasil, Sim, né? sim, Como a margem é muito pequena, Sim. o cara tira aí seus 40 mil por mês, ele não pode. Sim. A partir disso, ele não pode. Então é um separatismo Sim. romanista mesmo. E é algo, na verdade, até chega a soar bobo. Porque, assim, a obra precisa de financiadores. Total. Ela precisa de financiadores. Não adianta só o cara saber executar se não tiver alguém financiando aquilo para acontecer. Total. Chega a ser... E é engraçado que tem gente que não aceita a fé ou a vocação do empresário, mas aceita o dinheiro, né? É isso aí. É engraçado, é super engraçado. É de se questionar demais. É isso aí. Mas eu creio que essa barreira tem sido vencida muito por esse trabalho. Bastante. A gente conseguiu. Eu comecei esse trabalho em 2019. 5 anos para cá, eu tenho visto uma evolução bem relevante, de trazer realmente esse DNA empresarial junto com negócios, não ter essa separação. E o interessante é que a gente tem conseguido criar um movimento em cima disso, né? E é lógico que assim, é um pouco desafiador, tem os seus tabus a serem vencidos, tem, por exemplo, igrejas que vão falar o seguinte, mas não faz sentido nenhum porque que liderança espiritual que ele tem para falar sobre esse tema. Mas não, na verdade, vou falar por mim, meu trabalho resumidamente, eu faço eventos empresariais, trago fé para dentro dos eventos. A gente tem, inclusive, entrega para Jesus e a gente direciona para a igreja. Faz até um apelo. Que legal. Todos os nossos eventos têm apelo, todos os nossos eventos têm. Eu crio um contexto intencional para isso. Os meus conteúdos nos meus eventos, sejam empresariais, ou sejam eventos, digamos, para cura, que a gente tem um evento chamado Cura, eu trago um conteúdo 100% espiritual. Quando é empresarial, quais são os princípios que tem na Bíblia para um empresário prosperar, para ter uma vida plena e para ele ter uma vida... sabedoria e tudo mais. Então eu trago para esse caminho. Quando é a cura, por exemplo, eu trago um conteúdo mais voltado para a cura da alma mesmo da pessoa, mas ambos, no final, tem apelos, nossos eventos têm 2, 3 dias, tem louvor nos eventos, tem, enfim. Só que depois a gente direciona para a igreja, porque eu acredito muito na igreja. Bom isso. Igreja, vai para a igreja. Muito Continuidade disso aqui é igreja. Que legal. Muito bom. Antes da gente aprofundar mais nisso, eu queria ouvir, na verdade, um pouco de antes. Você estava comentando da tua história, Sim. Que um pouquinho que você falou, eu falei, caramba, você viveu algo muito, tipo assim... Uma escassez muito grande. Mas Muito. Você sabe que quem vê a gente assim, Medina, as pessoas me olham hoje e falam assim, esse cara veio de berço rico, né? Veio de uma família rica, veio de uma família bem-sucedida, é certeza absoluta.
né? Mas quem olha palco muitas vezes não tá olhando os bastidores, né? Uhum. O meu bastidor foi foi mais de 15 anos de muita batalha mesmo, muita resiliência para começar a conseguir a construir um resultado exponencial. Os meus pais, eu nasci na Zona Norte de São Paulo, num bairro ZN. na ZN, e gosto demais, tenho amigos até hoje lá Sim. e tudo mais. Eu nasci num bairro muito simples na ZN, moramos ali na Vila Nova Cachoeirinha, que é um bairro super simples, tínhamos 2 cômodos na casa, quando chovia em casa, chovia mais dentro de casa do que fora de casa. Morávamos muro ali com uma tia, tinha muita confusão por questões de alcoolismo no lado da minha tia, dos meus tios, por conta de crenças religiosas, então tinha muita confusão. E com 7 para 8 anos, minha madrinha nos emprestou uma casa pra gente se mudar dali. Eu me lembro que quem doava em casa pra gente comer pra gente comer, eu e minha irmã, era minha madrinha. Por quê? E quando não eram os meus avós. Meu pai ficou 7 anos trancado num quarto com depressão. Meu pai não conseguia sair do quarto. Minha mãe, ela cuidava de mim e da minha irmã. E minha mãe não conseguia trabalhar, não podia trabalhar, porque o desespero dela era o meu pai se suicidar, o meu pai fazer alguma coisa errada. Então ela cuidava de mim e da minha irmã. E meus avós davam cesta básica, ou minha madrinha dava cesta básica em casa. Então eu me lembro, eu costumo dizer que meu avô chegava em casa e ele falava assim, Pepo, hoje tem limonada. Ele me chamava de Pepo. E a limonada era água com limão e arroz com limão. Então assim, a grande maioria das vezes, o que nós tínhamos para comer era arroz com limão. A grande maioria das vezes. E a gente cresceu dentro desse cenário. Só que quando você é criança, esse cenário para você não tem problema nenhum. Porque criança só quer a atenção do pai e da mãe. É a sua realidade, né? Não tá nem aí, a criança não liga para isso. Só que a nossa mentalidade é formada até os 12 anos de idade, a gente forma as programações mentais de um jovem, de um adulto, até os 12 anos. Então aquilo ajudou a formar a minha programação mental era uma programação sempre de escassez, muita escassez. Porque eu fui formado na escassez, fui formado nesse cenário, o contexto era esse. Os meus primos, vários dos meus primos foram mortos, assassinados com menos de 20 anos de idade, porque foram envolvidos em tráfico de drogas. Eu tive tios que morreram em drogas. Então, a probabilidade de dar certo da minha vida, da minha família, digamos, da minha irmã, assim, era muito rara. Era um milagre. Era um milagre. Só que com 8 para 9 anos, a minha madrinha emprestou uma casa pra gente morar. Falou, quero que vocês mudam para nossa casa. E a gente se mudou para um bairro um pouco melhor. Eu me lembro que a gente chegou na casa e não tinha móveis, porque a gente não tinha dinheiro para comprar móveis. Tinha um sofá, que a gente trouxe da outra casa, uma televisão quadradona ali, e colchões no chão, e fomos morar no Jardim São Paulo, que era um bairro um pouco melhor. Só que, por incrível que pareça, aquele bairro era um pouco melhor, e as crianças daquele bairro, os jovens, eles já eram diferentes. Por que diferente? Não tinha não tinha assassinato no bairro, não tinha drogas mais no bairro. Era uma atmosfera diferente. Eu senti no bairro uma atmosfera diferente. E eu me lembro que nas poucas semanas, a gente jogava futebol ali na frente de casa. E aí todos os dias, quando tinha futebol na rua, esses amigos iam comer sanduíche na padaria. E eles, vamos comer um x-salada. E toda vez tinha um x-salada. E a minha vontade era comer x-salada com os caras na padaria. Só que toda vez que eu chegava em casa para pedir pra minha mãe, eu tô indo na padaria, minha mãe contava as moedas, filho, não tem condições hoje. E eu fiquei meses nessa jornada de não ter condições, porque o meu pai trabalhava, às vezes não trabalhava. Às vezes ficava mal de novo, não trabalhava. Então a gente ficou nessa vida até quase praticamente os meus 9 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu entrei em casa, aí chegou um momento que eu falei pros meus amigos que eu não gostava mais de salada. Eu falei, cara, eu não gosto. Não gosto. Pô, vamos lá. Eu falei, cara, não gosto, vamos lá. E tipo, eu falava que ia só pra agradar vocês, eu não gosto. E eu entrava em casa e não comia o x-salada e virou comum pra mim. Porque toda vez que você chega num momento em que você quer muito algo e que você não consegue aquele algo e você desiste daquele algo, se torna comum você não acessar aquilo. Então pra mim era comum não acessar aquilo. Só que chegou um dia que eu cheguei em casa... Não consigo, nem tento. Não consigo, não tento. Então, já que eu não tento, automaticamente... Nunca vai conseguir. Nunca vou conseguir. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe contando as moedas assim, e minha mãe chorando, emocionada, falou assim, hoje dá pra você ir comer um x-salada. E eu peguei a bicicletinha que eu tinha, uma bicicletinha cinza, que era do que o meu primo tinha dado pra mim, bicicletinha que ele tinha usado, e eu cheguei na padaria como útil, eu falei, cara, hoje me deu vontade de comer salada. Os caras, mas você não gosta de salada? Não, mas hoje me deu vontade. E foi Hoje eu quero. Hoje eu quero. E foi o x-salada, tipo, eu peguei x-salada com um Guaraná Antártica pequenininho, foi o x-salada mais gostoso da minha vida.
E aquilo me marcou, porque pouco tempo depois a gente foi embora para Caraguá. A gente ficou morando ali 1 ano e pouco, fui para Caraguatatuba. Meu pai voltou a trabalhar de fato. E aí a gente começou a se estabelecer e tudo mais. Não tinha uma vida próspera, mas tinha uma vida que ele já conseguia colocar alimento em casa. Tinha uma dignidade. Tinha uma dignidade ali. A gente ele comprou uma bicicletinha para eu ir para a escola de bicicleta. Já tinha uma dignidade ali na mesa. Só que eu nunca questionei isso. Só que com 18 para 19, com 14 anos, eu comecei a questionar o seguinte. Os meus amigos tinham um bugzinho. Uhum. Tipo, na época era R$300 um bug. Aí eu pedia pro meu pai, filho, não consigo. Aí outros tinham uma Honda Bis. Pai, não consigo. Eu me lembro que meu pai uma vez fez um consórcio de Honda Bis, pagou lá 18 prestações, e aí não conseguiu pagar algumas e perdeu tudo, e, enfim. Coisas simples, mas que eu fui crescendo nesse contexto. Quando eu completei 17 para 18 anos, eu comecei a criar uma revolta dentro de mim. Mas qual que era a revolta? A revolta de ver pessoas sendo abençoadas, e a gente não podendo ter nunca. Uhum. Então, assim, eu estudava numa escola particular porque eu tinha bolsa, que eu jogava futebol. Até então não tinha envolvimento com igreja? Não tinha, zero. Zero? Não tinha, zero envolvimento com igreja. Eu cresci, aos 7 anos de idade, meu pai, por mais que ele ficava mal no quarto, meu pai, ele era de centro, e ele recebia santos e tudo mais. Aos 7 anos de idade, eu fui apresentado no centro como se fosse assim, ó, fui apresentado. Uhum. Com 9 anos eu fui apresentado na igreja católica. E aí com meus 20 e poucos anos de idade, 22 anos, eu aceitei Jesus e conheci Jesus, com um amigo me apresentou. Com 18 para 19 eu vim para São Paulo para mudar a vida dos meus pais. Falei, vou embora. Eu fiz 2 meses de faculdade de administração, tranquei, falei, não, eu vou embora, não vou. E eu me lembro que eu fiz uma malinha, não tinha mala, fiz uma mochila. Aí um amigo de Joanópolis falou, ó, tem uma amiga que tem 1 quarto, ela vai colocar 2 colchões e a gente não precisa pagar aluguel, vamos morar lá com ela. E a gente foi para São Paulo para morar de favor na casa dessa moça, eu nem conhecia essa moça. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro que eu falei para meus pais, eu tô indo e eu só volto para cá para buscar vocês, e o dia que eu puder dar uma vida digna para vocês. Que legal que você já tinha a mentalidade de eu quero ajudar eles, Uhum. Quando eu vim para São Paulo... Era o seu objetivo. Eu não vim com o objetivo de eu quero ficar rico, mudar minha vida. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com uma revolta de não poder ajudar meus pais. Tipo, de não dar um convênio pros meus pais, de não abençoar meus pais. Quando eu vim, a minha mente estava essa. Eu me lembro que eu fui numa lan house, imprimi uma foto dos meus pais, coloquei no meu guarda-roupa, falei, ó, eu tô aqui por esses caras aqui. Tô por a minha mãe, pelo meu pai, e é por eles que eu tô aqui. E eu fiquei morando ali na Lapa durante 3 anos. E os 3 primeiros meses foram desafiadores, porque eu não sabia fazer nada. Eu trabalhei como segurança. Aí eu ia no Ceasa, comprava flores e vendia em shopping centers. Trabalhei como barman, trabalhei como cantor, trabalhei como promotor de eventos. Eu comecei a trabalhar, fazer freelancer para me virar. Onde dava? Onde dava, eu estava inserido, porque eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tinha relacionamento em São Paulo. Com 6 meses, esse amigo falou, ó, Piero, para mim não dá, eu não consigo ficar assim, eu vou embora. Ele foi embora. Eu falei, cara, eu não tenho opção, eu não tenho plano B. O meu plano B é fazer o plano A dar certo, eu não tenho opção. E eu permaneci em São Paulo. E eu me lembro que os primeiros anos ali, em São Paulo, depois que esse amigo foi embora, eu comecei a comer no Bom Prato. Que na frente do meu apartamento na Lapa tinha um Bom Prato, que era um sistema do governo, você pagava R$1 para almoçar com mendigos e andarilhos. E eu sentei ali. E eu entrava na fila às 10h30 da manhã, quando eu não estava fazendo freelancer, eu estava ali na fila, entrava, 11 horas eu sentava para comer. Aí do meu lado tinha mendigos e andarilhos, pessoas que não tinham condições nenhuma de comer. Mas para mim estava tudo bem aquilo ali, porque era a maneira de eu sobreviver, era uma maneira de sobrevivência. Os meus pais me ligavam, como é que tá aí, filho? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, eles nem sabiam, nem sonhavam. Nem sonhavam com isso. Só que chegou uma semana que eu comecei naquele lugar e eu comecei a me confrontar. Eu comecei a ter crise de identidade. Porque eu falei, fazem 2 anos que eu tô aqui. Eu não conquistei nada, eu não tenho nem um emprego fixo ainda, eu não achei nada para mudar a vida dos meus pais. E eu comecei a falar, eu não sou um desses caras. Eu comecei a entrar num conflito de identidade que eu não era uma daquelas pessoas. Aí é como se o diabo falasse no meu ouvido, não, você é um desses caras. Você está sentado aqui, comendo com eles, você é um deles. E eu me lembro que a última vez que eu entrei no Bom Prato, na fila do Bom Prato, eu sentei para almoçar e eu comecei a chorar comendo. Eu comecei a chorar, descontroladamente, chorar. E eu deixei o prato de lado, eu saí,
andei 2 quarteirões e entrei pela primeira vez em São Paulo numa igreja. Eu tinha entrado uma vez na igreja em Caraguatatuba, que era onde eu tinha ido morar com 9 anos de idade, fiquei até os 18 para 19, mas ainda eu não tinha nem aceitado, nem tinha entregue minha vida para Jesus. Você tinha ouvido falar de Jesus? Ouvido falar de Jesus. Aí entrei nessa igreja, não tinha ninguém nessa igreja. Eu entrei no último banco, ajoelhei, levantei as mãos e falei: Deus, se o Senhor realmente existe, eu preciso que o Senhor se revele. Eu preciso te conhecer. Eu tô cansado, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo, então eu preciso de um pai, então me ajuda, pega nas mãos, me segura. E a partir de agora é eu e você contra a rapa toda. Me lembro que eu usei essa frase e eu saí daquele lugar como se tivesse acabado de chegar em São Paulo, cheio de energia, cheio de Comecei fé, de cheio novo. de força. Comecei de novo. 10 dias depois eu recebi uma oportunidade de trabalho, fui contratado, entrei como estagiário, cresci. Foi a única empresa que eu trabalhei fixo em São Paulo, fiquei 4 anos, saí para empreender. Só que daí, eu trabalhando fixo nesse lugar, uns 2 anos mais ou menos que eu estava, eu conheci um amigo de academia. Eu comecei a treinar, fazer academia numa academia tradicional de São Paulo. Qual que era a minha mentalidade? Eu preciso estar onde os ricos estão. Porque se eu estiver onde os ricos estão, eu crio um relacionamento com eles, eles vão me dar alguma oportunidade, alguma coisa, e eu vou me dar bem nisso. Era o meu pensamento. Aí eu ganhava R$1.200. E eu pagava R$500 de academia. Nossa! Aí, para algumas pessoas, Parece um cara que eu conheço, mano. era doideira. Loucura, né? Eu conheço o cara, rapaz. É assim mesmo. Ganha 10, paga 8 pra morar. Pra morar. É isso aí. É esse o Só que pra contexto. morar é uma questão. Só que assim, eu tava investindo R$500. Qual que era a minha mentalidade ali? Eu vou investir R$500 porque nesse ambiente vão ter empresários e eu preciso fazer amizade com eles. É somente isso. Então, se eu tô no Pra ambiente... você era um investimento. Era um investimento. Eu era estagiário, mas pra mim era um investimento. Porque eu falei, se eu tô no ambiente que eles estão, eu sou um deles. Cara, eu sou um deles. Se eu tô no ambiente, era que nem eu estar com os mendigos. Se eu tô no ambiente Sim. que os caras estão, eu sou um desses caras. Se eu tô no ambiente que tem os empresários mais conhecidos de São Paulo, eu tô aqui, né? E eu me lembro que eu ia ser assim, eu tinha tempo no dia, eu ia pra academia. Aí o cara tava fazendo ali perna, eu ia lá fazer a perna, e aí como é que tá? Vamos revezar aí, amigo. Vamos, peito, vamos revezar peito. E aí eu comecei a criar relacionamento e amizade na academia. Saia tudo torto da academia, não importa. Tudo Mas torto, mas saía com network. Conteúdo, ali, network. Relacionamento. E aí eu conheci um amigo, que é um amigo até hoje. E esse cara, a gente começou a treinar juntos. Pô, vamos treinar junto todo dia? Pô, vamos. Trocamos telefone. Esse cara tinha uma transportadora. Tem até hoje uma transportadora. E a gente treinando, esse cara pegou e falou de Jesus pra mim. Daí ele falou, cara, você vai em alguma igreja? Eu falei, não vou. Ele falou, poxa, vamos comigo num culto de quarta-feira? Mas aí você entrou nessa igreja, orou sozinho, Sozinho. mudou. Mudou. Você, tipo assim, mudou a mentalidade e falou, agora eu vou começar. Mudou minha E mentalidade. não voltou mais na igreja, Não voltei nada? mais. Não voltei mais. Foi plantada uma semente, eu vi que eu recebi algo sobrenatural de Deus, uma força mesmo para eu continuar a jornada e não voltei mais. Não voltei mais. E esse amigo pegou e falou de Jesus para mim. Falou, cara, vamos para a igreja. Aí eu falei, pô, vamos para a igreja, quarta-feira vai ter um culto, vamos. Fui uma vez. Cara, vamos de novo, vamos. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava totalmente tomado por Jesus, completamente apaixonado, entreguei completamente minha vida, fui batizado, vivi uma experiência incrível, e esse amigo é amigo até hoje, é meu melhor amigo até hoje. Então, ele me apresentou Jesus, somos amigos até hoje. E nessa jornada minha de caminhada com Jesus, dos meus 22, eu tinha 22 anos mais ou menos, 21 para 22 anos, hoje eu tenho 37. Esse cara me apresentou, fiquei ali um tempo naquela igreja, aí saí dessa igreja, fui para outra igreja, desde então eu nunca mais saí. Né? Saí, que eu digo assim, saí de igreja, tive, com meus 20 e poucos anos de idade, eu tive altos e baixos na minha fé, por questões de comportamento, e à medida que eu fui me apegando mais com Jesus e focando mais, e Jesus foi realmente me curando, me transformando. Processo. Me livrando. Um processo. Só que daí eu senti a necessidade, quando você, obviamente, está no primeiro amor, você tem aquela intensidade, né? Depois aquele negócio vai esfriando, você precisa manter, né? Aí você vai ter maturidade espiritual, você entende que você precisa todo dia estar Transformar em permanência. Transformar em permanência, exatamente. E aí eu transformei isso em permanência. Só que aí, com 4 anos naquela empresa,
eu decidi sair para empreender. Por quê? Porque eu tinha a questão que eu tinha feito com os meus pais lá. Mas esse rolê da academia rendeu o teu amigo da transportadora, não? Rendeu amigo da transportadora, rendeu uma sociedade com ele em uma transportadora. E Ah, rendeu, você virou sócio dele? virei sócio Ah, dele que em uma legal. outra transportadora. Que legal. Que não deu certo. Mas foi meu primeiro empreendimento. Não deu bom. Que legal que não deu certo. É muito Não. bom. Empreendedor que nunca quebrou, não... Não, já quebrei 2 vezes, já quebrei. Então, Mas deu... Olha só que interessante esse negócio da transportadora. eu sou melhor, eu vivo quebrado, vai. Ó, Seu tro... ó, olha só. Olha que loucura. Olha que doideira. Olha que doideira isso. Vamos abrir a transportadora, eu vou te ajudar e tal. Abri. Ele falou, Piero, preciso que você passe 15 dias no terminal de cargas. Pegue os contatos de todos os caminhões do terminal de cargas e eu vou te dar alguns clientes. Tá, mas você não entrou com nada, você Zero. foi com o trabalho. Zero. Você Foi com foi trabalho, ficou à disposição. E ele Por quê? te deu essa Ele me oportunidade. deu essa oportunidade. Eu peguei e fui. Fiquei 15 dias lá no terminal de cargas, tudo mais. Peguei telefone de todo mundo. Foi caminhão, truck, carreta, muque, tudo. Peguei tudo, mapeei. Cara, terminal de carga é um lugar, tipo assim, bizarro. É doideira. É loucura. Você vê de tudo lá. Aí peguei de todo mundo. Primeiro trabalho em transportadora. Ele falou, ó, tem um trabalho para encher uma carreta com cesta básica e levar em São José dos Campos. Peguei minha lista, vi que era de São Paulo. Falei, cara, tem aqui Você 10 fazia a caminhoneiros. logística ali. É, tenho 10 aqui, vou ligar. Quanto que é? Ó, X mil reais para transportar. O fulano, quanto você me cobra? Tanto. Aí coloquei uma margem ali, eu tinha uma margem de quase 40%, 50% de rentabilidade. Mas central de carga. Central de carga. Aí o que aconteceu? Eu fui para pegar carga, a mulher chegou, e sim, várias carretas. Uma carreta foi, carregou, aí parou a minha com o meu motorista. Eu tava, tipo assim, de camisa, de calçadinho, sapato, tudo mais. A mulher falou assim pra mim, cadê o carregador? Eu falei, que carregador? Falou, não, pra carregar a carreta. Aí eu falei pro motorista, cadê o carregador? O cara, que carregador? Eu falei, não, pra carregar a carreta. Ele falou, você não pediu, não tem. Eu Nossa. falei, moça, não tem. Ela falou, não tem jeito. Vai ter que carregar. O motorista falou, ó, eu sou o motorista, não põe a mão em carga. Ela falou, Piero, você tem que carregar a carreta, dá um jeito. Nossa. Aí eu fui carregar a carreta. Carreguei a carreta inteira, baú. No dia seguinte, Rapaz. eu não andava. Não andava, literalmente, coluna travada. Eu liguei pro seu amigo e falei, cara, acho que transporte não é pra mim, mano. Falei, não é pra mim. Ô, amigo, achei que Ele era outra falou, coisa. Eu falei, nossa. Tava no soro. Aí esse amigo começou a dar risada. Falou, cara, mas você não. Eu falei, você não me fala que tem que levar carregador, mano. Não sei, eu tô entrando agora no negócio. Eu falei, mas não é pra mim. Ele falou, não, relaxa, vamos fazer mais algumas coisas. Só leva o carregador que dá tudo certo. Mas enfim, foi a primeira empresa. Daí não deu bom. Aí abri uma outra empresa que era uma financeira, Banco BMG. Aí fiquei 2 anos empreendendo com o BMG. Aí teve uma questão de mudança de governo. Aí, enfim, não deu bom. E eu estava empreendendo dentro da empresa que eu estava trabalhando, só que eu já estava como diretor de operações da empresa. Sim, tava Só que eu tinha crescendo o também. sonho. Por que eu estava empreendendo? Porque eu queria trazer meus pais para São Paulo. Não tinha trazido meus pais ainda. Eu estava com aquela meta ainda. Já tinham passado 4 anos, que eu não tinha realizado. 5 anos, nada. 6 anos, nada. 7 anos. Falei, caramba, eu preciso trazer eles para São Paulo. E aí eu saí da empresa para empreender com eventos. Aí depois de 6 meses, quase 1 ano, deu certo. A empresa cresceu muito, aí eu consegui trazê-los para São Paulo. Só que qual foi o desafio? Entrando no mundo da fé. Eu comecei a fazer os maiores eventos do Brasil para os maiores nomes de desenvolvimento pessoal e negócios do Brasil. Eu era o bastidor, eu era o cara que montava todo o evento, toda a estrutura. Ah, pra parte Essas de organizar o evento. Organizar. E organizava o evento e eu pensava estrategicamente em negócios, para ele vender treinamentos lá dentro, cursos lá dentro. Então tinha os maiores players de homens e mulheres do Brasil, a gente atendeu alguns desses caras e dessas mulheres. E aí comecei a ver que era um negócio altamente... tinha muita transformação, era um negócio rentável, mas não tinha ninguém trazendo uma mensagem de Cristo. Uhum. E como eu já estava 100% entregue para essa mensagem, eu falei, cara, alguém precisa assumir essa bandeira, alguém precisa ter esse posicionamento. Aí eu comecei a fazer eventos de negócio, só que trazendo fé para dentro dos eventos. Fé. Aí eu comecei a colocar, nos primeiros eventos, eu não coloquei louvor, porque eu falei, o público vai assustar. Uhum. Deus me deu uma estratégia de escrever um livro. Mas você fazia o evento sozinho ou tipo assim, Sozinho. junto com outras... Eu comecei a ser o dono do evento e comecei a chamar grandes nomes do Brasil para estarem no meu palco. Entendeu? A minha estratégia foi essa. Eles traziam a galera... Eles Você traziam contratava audiência. esses caras. Isso.
Trazia a audiência e você Trazia a audiência acertava a sua deles. mensagem. Exatamente. Trazia toda a audiência deles, 3 dias de evento. Aí eu ia lá, trazia a mensagem que eu gostaria de trazer e lançava meus programas de mentoria, de mastermind e tudo mais. Então essa foi a minha estratégia para levar a mensagem. Aí Deus me deu uma estratégia assim, escreva um livro. Escrevi um livro chamado A Inteligência do Século. Por quê? Porque nós viemos de uma era onde lá atrás a inteligência, o QI era o que mais importava. Depois não é o QI, é o que é, inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não lidera time, você perde o controle, então inteligência emocional é necessária e fundamental. E é mesmo. Eu concordo com isso. Só que eu falei, peraí, as pessoas estão com inteligência emocional, mas e a inteligência espiritual? Inteligência espiritual é Jesus. 100% Jesus. E elas não conseguiam. E aí eu falei, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. Aí escrevi um livro sobre inteligência espiritual. Mas da onde que veio essa vontade de falar de Jesus? Tipo assim, na igreja você fazia alguma coisa, evangelismo, sei lá, eu? Não, Não, nada? nada, não falava nada, não fazia nada, zero. Eu tinha nada. Eu via as pessoas no palco falando para milhares de pessoas. E você falava, eu tenho uma mensagem que... Eu falo, pô, eu tenho uma mensagem e essa mensagem eu consigo falar o que essas pessoas estão falando. Eu me preparei, claro. Você já sabia que não era no púlpito. Já sabia. Eu tinha certeza que não era na igreja, que não era dentro da igreja, que era fora da igreja. Por quê? Porque eu atendia milhares de pessoas fora da igreja. Só que eu via a transformação dessas pessoas e eu falei, caramba, não tem ninguém trazendo isso aqui, só que com palavra, com fé, com espírito, né? E aí a gente começou a fazer. Comecei a fazer desde 2019. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu fui falar sobre a minha primeira palestra, quando eu lancei meu livro A Inteligência do Século, que é a inteligência de Jesus, é mentalidade de Cristo. As pessoas me questionaram no camarim. Falaram, cara, você é louco de falar sobre isso. As pessoas vão pedir o dinheiro de volta, elas compraram ingresso. Fala que existe uma força maior, fala que existe uma energia, fala que tem alguma coisa. Mas não fala o nome de Jesus, você vai afastar. Eu falei, mano, mas se eu falar isso, eu vou estar mentindo. O que mudou minha vida foi Jesus. O que eu conheço de inteligência espiritual é Jesus. É Jesus. Eu posso dar uma sugestão para esse cara se conectar com Buda. Esse cara se conectar com Maomé. Ah, é uma força, é uma energia. Que energia é do Buda? É energia de Maomé? É energia... Não, é Jesus, cara. Acabou. E aí eu posso trazer um posicionamento e falar, é o seguinte, o meu posicionamento, a minha história é essa. E eu comecei a trazer isso, gente. Eu estou trazendo para vocês a minha história. Eu estou trazendo para vocês aqui o meu estilo de vida. Eu estou trazendo para vocês aqui a plenitude que eu me encontro, a paz que excede todo entendimento. Há anos que eu estou dentro dessa jornada e eu vou te falar... E aí eu comecei a trazer. Aí eu sempre... As minhas ministrações e eventos, que eu chamo de palestra, mas são ministrações... Tudo tem Bíblia inteirinha. Aí nos meus eventos, qual foi a estratégia que eu tive? Comecei a falar o seguinte, existe uma inteligência que está sobre todas as inteligências. Que quando você acessa essa inteligência, você não acessa a sua mentalidade, você acessa a mentalidade de Cristo. Que para mim, na minha opinião, Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Então se a gente juntar todo mundo nessa sala aqui, não tem a mentalidade de Jesus. Então, para mim, foi a maior liderança de todos os tempos e vai ser. E eu estudei sobre esse cara, sobre a mente dele, como é que funciona a mente dele, como é que funciona a mente dele em momentos de escassez, em momentos de enfermidade, em momentos de milagres, em momentos de multiplicação, em momentos de morte. Que legal. E eu quero compartilhar com vocês. Só que a gente tem 2 maneiras de compartilhar isso. A primeira maneira, eu posso trazer um conteúdo racional. Você vai anotar o conteúdo, você vai viver o conteúdo. Uma fórmula. Você vai ter acesso ao conteúdo, uma fórmula, e tá tudo bem com isso. A segunda maneira, eu posso trazer esse mesmo conteúdo, só que você vai entrar dentro de uma experiência comigo imersiva, onde você vai sentir, onde você vai reagir, onde você vai se alegrar, onde você vai chorar. Então, quantos de vocês gostariam de ter uma experiência? Aí todo mundo, quer. Aí o que eu entro na hora? Eu entro com 2 chaves. Falo, então, a partir de agora, eu vou conduzir vocês dentro da minha experiência. Eu só quero que vocês se permitam. Se permita viver o que nós vamos trazer para você aqui agora. Se permita. Não tem religiosidade aqui. Não é pregado uma religião aqui. Não é pregado nada disso. Eu estou trazendo para vocês inteligência espiritual, que é a base de toda e qualquer inteligência. E aí eu começo a orar por eles. Falei, posso orar por vocês? A chave para abrir essa inteligência chama-se oração. O que é oração? Eu simplifico. Oração é uma conversa que você tem com Deus. Eu tenho no meu quarto, às vezes tenho no meu carro, tenho aqui com vocês, eu quero orar junto com vocês. Vocês topam? Vamos orar juntos? Aí eu oro com eles.
Chave número 2 é louvor. O que é louvor? Louvor é adoração. Alguns de vocês... Trazendo um culto, né? É um Eu vou culto. trazendo culto. É isso aí, eu transformo a vida num culto. Aí sobe o louvor. O louvor sobe. Então, assim, já teve... Sobe o ministério mesmo? Sobe o ministério. Samuel Messias louva os nossos eventos. Daniel Berg louva os nossos eventos. Lucas Agostinho louva os nossos eventos. Aí eu trago, aí a galera sobe. E esse de Rio Preto que eu tava, o Brunão, ministrou? O Brunão Morado ministrou lá. Então, vai lá e louva. 25 minutos, 30 minutos de louvor. Aí desceu, a galera já está totalmente quebrantada, entregue. Princípio número 3. Falamos sobre oração. Falamos sobre adoração. Quantos de vocês estão se sentindo melhor aí? Eu. Legal. Essas são as bases da inteligência espiritual. Princípio número 3. Aí eu tô conduzindo a galera. Entendeu? Só que quando chega nesse nível, eles já estão, assim, entregues já. Cara, peraí, eu quero isso pro meu dia a dia. Uhum. Eu falei, por que você vai separar isso da tua empresa? Não tem motivo você separar a tua empresa. É uma única vida, você pode levar isso pra tua empresa. Na nossa empresa, a gente tem todo dia oração, meio de 2 para a empresa para orar. Uhum. A gente tem constantemente na empresa cultos na empresa, aonde a gente leva alguém de louvor, aonde eu vou lá e ministro, algum funcionário vai lá e ministra. É uma cultura do reino para as empresas. Então a gente começou a fazer isso. E aí os empresários começaram a testemunhar o quê? Começou a influenciar no casamento deles. Legal. Foi além da Levou pra empresa. casa. Foi para casa deles. Por quê? Porque a mulher começou a me ligar, o homem começou a me ligar e falou, cara, eu orava há anos pro meu marido se converter, Olha meu marido só. foi convertido no teu evento. Eu orava há anos pra minha esposa se converter, a minha esposa foi convertida no teu evento. Eles estavam focados só em crescimento empresarial. Só que você trouxe fé para nossa casa. Aí eu deixo as esposas virem no evento, eu mando os filhos virem nos programas de mentoria. Aí eu comecei a trazer toda a família para entrar no contexto espiritual. Aí, ó, qual que é a igreja mais próxima da tua casa? Essa aqui. Deixa eu ver os nomes das igrejas. Vamos lá, ó, essa aqui é a liderança, a gente conhece. Ó, essa aqui vai nessa Muito aqui. bom. Daí a gente começou a direcionar o povo para a igreja. Igrejas que são zero religiosidade, são igrejas que estão pregando o Pra reino cuidado mesmo. para cuidar deles. Entendeu? E quando você começou a fazer os eventos, você ainda, empresarialmente, você nem era bem sucedido ainda. Tipo assim, você ainda estava começando, ou já tinha feito algo, já estava como... Já era relevante no empreendedorismo. Quando eu comecei a fazer os eventos proprietários, eu já era relevante. Já era. Por quê? Por causa dos eventos você Quando fazia... eu abri em 2013 a empresa, eu comecei a atender grandes marcas. Comecei a atender Samsung, Audi, Bessel, grandes que marcas. legal. Só que a gente fazia grandes eventos para essas marcas, de lançamento e tudo mais. Aí eu comecei a fazer eventos de desenvolvimento pessoal. Quando eu vi que desenvolvimento pessoal tinha transformação, era bom para o público, eu falei, não quero mais fazer isso aqui não, que não tem propósito. A galera faz um cheque, mas eu prefiro focar nisso. Eu levei minha empresa toda para cá. Aí nós ficamos quase 5 anos praticamente fazendo esse tipo de Eu evento. achei que foi, que tinha sido tipo assim, fiz 2 eventos, vou fazer... Não. Aí a gente tinha Passou muita um tempo. relevância aqui no Brasil, autoridade. Só que daí eu comecei a falar, eu preciso ser o dono do conteúdo. Eu quero ir pro palco levar mensagem. Eu já tenho uma produtora, já tenho um time que monta, já tenho marketing, já tenho vendas, já tenho tudo. Então eu vou agora levar mensagem. Daí a gente começou a desenhar todos os nossos programas, tem fé dentro deles, tem espírito dentro deles, tem Bíblia dentro deles, todos. Que da hora. E nisso você... Foi em 2021, você falou? 2019. 2019. E aí, entrou a pandemia, nem era essa pergunta que eu ia fazer, mas agora veio. Mas Você trabalhava com evento. De repente você não trabalha mais. sempre é baseado em eventos, sua empresa. Sim. Você é baseado em eventos ou tem outra... A gente tem 3 vertentes lá na outras empresa. vertentes? Uma vertente é educação, que tem eventos dentro. Aí tem eventos, tem programas de mentorias, tem cursos, tem imersões e vários programas online que a gente tem. Hoje, por exemplo, eu tenho lá, 8 horas, eu tenho um evento online que a gente vai entregar, uma imersão online. Então, tanto digital quanto presencial, nós somos fortes nisso. O outro braço da empresa, a gente tem franquias. Mas aí eu não atuo, eu sou sócio numa rede de franquias com a Ana Hickman, que a gente tem lá 200 franquias de beleza, eu não atuo. O outro braço da empresa é construção. Que empresa que é? Chama Além do Olhar. Além do Olhar. São franquias de saúde, de estética, né? Então, a gente está crescendo a empresa, está indo para todo o Brasil. E é uma rede de franquias. Aí eu tenho sócios que tocam a empresa e tudo mais. Mas todas essas empresas vieram dos eventos. De sócios que foram lá, pessoas que foram lá e querem... Piero, a gente quer você construir como alguma conselheiro, coisa com você. construir alguma coisa, vamos fazer juntos? A gente, obviamente, olha princípios e valores
e chega num denominador comum, olha histórico, olha quem é a pessoa ou com quem a gente vai caminhar, claro, sempre é mais importante do que eu como. E aí depois a gente abriu uma empresa de construção, que também eu tenho um sócio, que fica em Santa Catarina, Governador Celso Ramos, onde a gente constrói lá empreendimentos de alto padrão, prédios. Eu escolhi esses 3 segmentos para atuar: construção, franquia e educação. São os 3 projetos que a gente atua. Só que 99% do meu tempo está na educação. Por que na educação? Porque a educação é um projeto mais ministerial. Eu tenho live que eu faço todos os dias da manhã, tem ali todo dia praticamente 3 mil pessoas entre Instagram e YouTube. Todo dia, de segunda a sexta, tem 3 mil Que legal. pessoas. Famílias deve ter 3 mil famílias, vai. O nosso canal de YouTube, todos os anos, tem mais de 20 milhões de pessoas que nos assistem e vê as mensagens que a gente tem lá. E aí a gente virou, digamos, um ministério mesmo, né? Um ministério mesmo. E, não, então, na verdade, o que eu perguntei, mas aí, quando entrou a pandemia, toda essa parte de Boa eventos, pergunta. você teve que parar. Cara, Parou. olha só. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? E a Bíblia diz também que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a gente nunca será atingido. Eu lembro até hoje que eu estava em Amsterdã e eu estava fazendo um curso lá em Amsterdã de inglês e eu vi as primeiras notícias de pandemia na Europa. As primeiras notícias, pandemia. A Itália, A Itália. e daqui a pouco tava chegando, ia começar a chegar ali na Bélgica. E aí, do nada, eu falei, esse negócio vai chegar no Brasil. O Espírito Santo me revelou, vai chegar no Brasil. Eu me lembro que no terceiro dia que eu vi noticiário da mesma pandemia, eu liguei pro meu time em São Paulo, no Brasil, falei, ó, todo o nosso... A gente ia ter evento em, acho que 3, 4 meses pra frente. Pega todo o nosso calendário desse ano, era fevereiro. Pega todo o calendário do nosso ano, Foi estourar pra março, abril. Aí, né? pega todo o calendário do nosso ano, todo o calendário, leva ele tudo pra online. Você é louco. Não, pode não- levar tudo pra online. Caramba. Do nada. Não, Teve a rema foi o ali. espírito. Do espírito total. Aham. Falei, leva tudo para online. Como? Nós vamos montar a maior a gente precisa montar um centro de transmissão online, aonde as pessoas se sintam dentro do evento, como se estivesse presencial. Aí eu até falei, nós vamos montar um LED 360 gigante e vai colocar milhares de pessoas ali. Eu vejo milhares de pessoas no LED, assim. Aí o que aconteceu? O nosso evento, que ia ser poucos meses depois, era um evento para acho que 5 mil pessoas, se eu não me engano. A gente colocou online para 45 mil, Nossa, cara. entendeu? Aí a gente começou, a gente ditou a regra no Brasil. Aí todo mundo começou a ver, peraí, o que tá acontecendo? Então, pra gente, pandemia foi muito melhor financeiramente e de levar a mensagem. Por Atingiu quê? mais, né? O alcance foi muito mais maior. gente, o alcance foi muito maior. Só que eu não esperei a pandemia chegar. A gente se antecipou. Então, assim, foi uma palavra rema mesmo de direcionamento de Deus pra nós, aonde a gente foi. Se antecipa e o avançou. governo. Cara, que demais isso. E depois, realmente, todo mundo veio nessa onda, né? Todo mundo veio. 100%. É ele no empreendedorismo e o Gustavo Lima da que música. tem a ver? O Gustavo ele surfou Ele essa onda aí. ele foi. Fazendo live. live, Eu não cada tinha um na sua entendido área. o teu raciocínio. Falei, caramba, o que tem a ver o Gustavo Lima? Não, cada um na sua área. Fazendo live, verdade. Caramba. Inseriu a ideia. Aí, ó. Você vê que ele não tava no meu evento, mas tava na live do Gustavo. Você tá entendendo? Você viu, né? É a minha área, né, gente? Ele tá lá, né? Música, pá. Embaixador. Alô, meus credores. Mano, Pagamento viralizou, hein? Aquelas ano lives que vem. dele. Viralizou aquelas com lives. 800 mil pessoas pô, Mano. em Viralizou. lives. Aí chegou a dona da época, né? Marília Mendonça e Não, foi botou 3 o mil. que o Brasil fez lá. Foi? Conta depois, A mas conta ela ainda mudou, foi é. maior. O que eu penso, assim, como mentalidade empreendedora, digamos assim? Eu sempre peço para Deus me dar um direcionamento do que está por vir. Qual a onda que vai vir que eu preciso surfar ou inovar dentro do que a gente já faz? Então, sempre as minhas orações, a minha visão está sempre nisso. O que eu posso fazer dentro do que o mercado já tem, mas de muito inovador e que as pessoas vão vir copiando a gente, né? As pessoas vão vir atrás para copiar. Então, a gente está sempre eu tive essa mentalidade de inovar, de trazer inovação e trazer até uma questão de muita ousadia para ser algo disruptivo, para chamar atenção, né?
E eu acho que falta um pouco isso dentro do contexto. Quando eu vejo, é uma coisa que eu me questiono muito, né? O meu sonho mesmo é ver todos os cristãos crescendo e multiplicando, né? Não só financeiramente, mas de uma forma grandiosa. O que falta? Mentalidade só. Só falta mentalidade. Se a gente muda a mentalidade do cristão, a igreja vai crescer absurdamente. Por que a igreja vai crescer? Porque o cristão ele tem um coração mais generoso. O que você acredita que é o maior ponto de que impede o cristão romper nisso? Eu quero só entrar falando sobre mindset. Mindset. Mano. Mindset. Não. Ai, Bona, você me trinca, mano. Mano, você estava falando sobre a construção da mentalidade das pessoas, que é ali até os 12 anos. Né? Eu sei bem como é isso, porque, por exemplo, foi até uma conversa que a gente já teve. Eu vivo a gente vive na região de Taubaté, ali, Conheço, Rio São Morei do lado Paulo. lá, Caraguá. Do ladinho. Do lado. Rio São Paulo, Sim. ali, totalmente fabril. Então a mentalidade de quem mora lá é o quê? Você vai estudar no Senai, você vai fazer o seu curso técnico, você vai trabalhar na fábrica, se aposentar ali com o maior salário que você conseguiu. Sim. Acabou. O sucesso da vida é o trabalhar na sucesso fábrica. Cultural, né? É. Cultural. Em Caraguá era assim. Cultural, O normal. dono do posto de gasolina era o cara mais famoso da cidade, em Caraguá. Isso aí. Pela graça do Senhor Jesus, morar dentro da minha vida, pessoas novas. Ok. Minha liderança do GC era o Rael, que era empreendedor e tal. E, cara, glória a Deus, a mente vai se moldando. O meio que você vive determina muito para onde você vai. Total. Total, mais do que muito, total. Total. E isso faz o quê? 4 anos que eu tô no Morada, então é recente o início da mudança da mentalidade. Sim. Né? E, enfim, eu tô buscando absorver muito disso para poder determinar muitas coisas pro futuro, Sim. enfim. Só que, como alguém que não teve, por exemplo, para mim foi uma graça de Jesus ter conhecido esse pessoal. Sim. Cara, andar pelo Brasil muda, se você conhecer outros contextos, outras culturas, Sim. te expande demais, Sim. né? Hoje eu tô com você é um Sim. empresário de sucesso, já tivemos outros aqui. Sim. Amanhã eu tô com alguém Você anda comigo, mano. Com certeza, empresário, Caramba. bodybuilder, com certeza. Bodybuilder. Com certeza. Amanhã eu tô com alguém da área da música, que é mais o meu contexto, outros da área de ministerial, enfim. Como alguém que não tem essa oportunidade, não teve, seja jovem ou não, principalmente tem uma idade mais avançada, pode ter essa transformação de mente. Sim. Como isso é treinável. Porque talvez na cabeça da pessoa, assim como eu já passei por essa fase, tudo não passa de um sonho inalcançável. Por exemplo, eu tenho essa fita de honrar minha família. Hoje, graças a Deus, eu posso honrar um pouco mais. Sim. Enfim, e tenho vários planos para frente. Sim. Em várias áreas. Mas eu tenho muito, em particular, isso com você, né? É comum isso para mim. E tenho essa gana, tenho esse sonho, tenho essa direção e tenho essa vontade de expansão. Mas como que alguém que tem talvez só esse sonho consegue ter uma transformação de mente e partir para a prática, para poder mudar a sua vida? Vou dar alguns princípios aqui que eu fiz na minha vida que fizeram diferença para mim, tá? O que eu acredito? O ambiente sempre é mais forte que o meio. O ambiente. Eu vim do ambiente... Qual a diferença entre os dois? Vou te falar. Eu vim do ambiente onde a escassez ela era estampada. A atmosfera do lugar representava isso. As pessoas, elas eram assim. A mentalidade daquele povo era assim. A escassez era cultural. Era cultural. Era comum. Por quê? Você olhava do seu lado, estava todo mundo assim. Então, quando eu olho para o meu lado e vejo todo mundo assim, e vejo as pessoas exatamente desse jeito, fica mais difícil de eu querer mudar. Porque toda vez que eu saio para mudar e volto para o ambiente onde eu estou, o ambiente me puxa para esse lugar. É como se fosse um elástico. É um elástico. Você tem um elástico amarrado aqui na sua cintura, você sai, só que todo o ecossistema vai puxar você de volta quando você volta para casa e quando você volta para aquele sistema. Né? Aí você volta e você está ali. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer que nem Abraão mesmo. A mensagem que veio para mim de Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te dar nações. Eu tive essa promessa sobre a minha vida, eu tenho essa promessa. Eu saí.
E quando eu saí, qual que é a sacada aqui? Eu acredito que existem bênçãos territoriais. E eu acredito que os territórios eles emitem frequências e pessoas carregam chaves para te abençoar. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é mudar o ambiente. Então, quando eu saí de Caraguá, que tinha aquela visão... Ruptura total. Isso é o mais difícil de fazer. Sabe por que é difícil de fazer? Porque, às vezes, a sua própria família, por dó de você ou por insegurança de você, quer fazer você voltar. Quer fazer você voltar e falar, volta. Não, fica aqui, porque debaixo das minhas asas é mais confortável. Debaixo das minhas asas é mais seguro. É mais seguro. Né? Só que a pior coisa que você pode fazer para um filho é você impedir que ele voe. Por quê? Ele não está tendo maturidade, não vai ter crescimento, não vai ter rompimento, e aí vai ficar a vida inteira ali vivendo a vida que você viveu. Então eu saí, eu tive um rompimento, rompi, de fato. E aí eu criei algo. O que eu criei? Eu criei um compromisso. Qual foi o compromisso? Tem uma linha, que eu falo linha do comprometer-se. Você pode se comprometer com você em você ser uma pessoa bem-sucedida. Isso tem um nível de energia, do tipo, olha, eu vou ser um cara bem-sucedido eu vou ser bem-sucedido, porque eu tenho sonhos na minha vida. Tem um nível de comprometimento, do eu vou. Quando você abre uma segunda esfera, um segundo círculo por dentro desse aqui, você fala, eu vou ser bem-sucedido não por mim, eu vou pela minha família. No meu caso, eu falei, eu não vou por mim. Eu vou pelos meus pais. Então, quando eu pensava em falar assim, cara, tá muito difícil para mim, eu olhava para eles e falava assim, não posso desistir por eles. Que eu fiz um compromisso com eles. Não posso por eles. Existe uma terceira linha por fora, uma terceira roda, que é o todos nós. É o eu, o nós e o todos nós. Como que eu movimento minha vida hoje? Minha vida, eu não tô pensando no Piero mais. Os meus pais, a questão dessa aí já foi resolvida. Eu tô pensando agora no todos nós, ou seja, é um ministério. Se eu paro, eu tenho milhares de pessoas ali que se eu parar, elas por algum motivo vão parar e vão se desviar. Então agora o meu chamado é o todos nós, ok? Então quando eu saí de casa, eu tive esse rompimento, ambiente. Aí vim para São Paulo. E aqui tá uma questão, legal, para onde eu tô indo? É um ponto. Agora, a segunda coisa mais importante, tão importante quanto o ambiente, é o com quem eu tô indo. Porque o com quem eu me associei na minha jornada fez a diferença na minha vida. O com quem? O com quem? Peraí, quem carrega as chaves que eu preciso para minha próxima etapa? Quem é? Quem são as pessoas? Graças a Deus, Deus me abençoou, graças a Deus, eu vim para São Paulo, morei na casa de favor de uma moça que eu nem conhecia, através de um amigo, que os pais eram empresários, ok. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, o sócio daquela empresa, os donos, eles me pegaram e falaram assim, não, a gente vai cuidar de você como filho, eu vou te ensinar tudo. Me ensinaram tudo. Ou seja, o com quem certo. Se eu tivesse caído na mão do com quem errado, dificilmente, obviamente eu teria patinado mais vezes. Talvez pegue um patrão que só quer tirar. Exato. Trabalha aí. Sim. Só que uma chave que virou para mim do com quem são os com quem certos que vão me levar a alcançar o objetivo que eu tenho, o que eu quero. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você queira, Piero, eu quero empreender na música. Tá bom, você quer empreender na música, bacana. Quem são os maiores produtores musicais do Brasil no seu segmento que você gostaria de aprender? Pô, o Brunão Morato para mim é referência. Legal, como é que eu faço para me aproximar desse cara? Será que eu posso servir no ministério desse cara durante um tempo para falar, cara, eu quero te servir, quero te honrar? Não, mas aí as pessoas... É loucura, porque, peraí, o cara tem a frequência certa, o cara tem a atmosfera certa, o cara tem as chaves que eu preciso e esse cara vai me ensinar. Só que as pessoas não param para pensar nisso, no com quem certo. E ela só fica preocupada no quê? No como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E quando você fica focado no como que vai enriquecer, sua mente buga. Porque sua mente não tem a resposta do como. Se ela tivesse a resposta, ela já teria feito. Exatamente. Certo? A mente não tem. Então, ao invés de fazer a pergunta como, você precisa perguntar o quê? Quem são as pessoas que, se eu me conectar, elas vão me fazer crescer 10 vezes mais, 50 vezes mais, 100 vezes mais, no âmbito espiritual, no âmbito profissional e no âmbito financeiro. Quem são essas pessoas? E você se movimentar em direção a essas pessoas. Quem são as pessoas que podem me ensinar? Eu quero aprender.
Quem são as pessoas que eu preciso agora mergulhar e aprender com elas? Aí eu preciso aprender, ok? O restante dessa jornada que eu vejo é só um lance de você ser obcecado em querer aprender, obcecado em querer fazer acontecer. Porque eu não encontrei na minha vida até hoje um preguiçoso que se deu bem na vida. Eu não encontrei. Sério, eu não vi nenhum. Todas as pessoas que eu conheço que tem... Eu sou obcecado para alcançar isso aqui, por quê? Porque eu tenho um objetivo. Qual o objetivo? Eu quero abençoar minha família. Qual o objetivo? Eu quero abençoar as pessoas. Qual o objetivo? Eu tenho um sonho, eu quero me tornar referência nesse segmento. As pessoas são obcecadas por aquilo. Elas são gratas, mas elas são obcecadas a ponto de falar, eu não vou desistir até que isso dê certo. E a última etapa que eu vejo na jornada é você respeitar o processo, né? O que é respeitar o processo? Respeitar o processo é você entender que não é rápido. Com certeza. Né? Você entender que não é fácil, mas você entender o seguinte, peraí, eu estou no caminho certo, com a pessoa certa. Se estiver no caminho certo, com a pessoa certa e com essa obsessão de realmente fazer acontecer, é questão de tempo, vai acontecer. Só que as pessoas andam tão ansiosas, querem agora, eu quero agora, em 1 ano. E aí, atalhos. Quais são os atalhos? O fulano me ofereceu um pouco mais, financeiramente, aí eu vou trabalhar com ele. Quanto que é mais? É R$500, é R$1.000. Que seja R$2.000, R$5.000, é mais. Só que aquela pessoa lá, que você vai passar com ela 1 ano, ela não vai conseguir te levar, mentalmente falando, espiritualmente falando, profissionalmente falando, aonde esse cara aqui, ou essa mulher aqui, iria te levar. Quando eu decidi entrar numa empresa e ficar 4 anos, foi responsabilidade minha. Eu falei, não vou sair daqui. Por quê? Porque eu estava com as pessoas certas, no lugar certo, recebi propostas de o dobro de salário. Eu falei, não quero. Por quê? Porque eu sei que aqui é o que eu preciso aprender, para onde Deus vai me levar. É aqui que eu preciso ficar. Foi difícil pra caramba. Tive que fazer escolhas e tive que passar um tempo com necessidade, abrir mão? Claro que sim. Mas é que o povo começa... O que acontece? As pessoas têm a tendência a se movimentar por propostas financeiras. E proposta financeira não tem nada a ver com o propósito de Deus, propósito de vida. Sim. Proposta é financeira, é passageira. Propósito é com quem, aonde você tem que estar, no lugar onde você tem que estar, pelo tempo que você tem que estar. Então, eu creio que durante essa minha jornada eu respeitei essas etapas, esses processos. E aí uma chave que é poderosa no meu entendimento é mentalidade. Por que eu falo de mentalidade? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque todos nós temos um padrão mental. Você tem um padrão mental. Sim. Medina tem um padrão mental. Eu tenho um padrão mental. O nosso padrão mental é diferente um do outro. Por quê? Porque você foi formado assim, você foi educado assim, eu fui educado de um jeito. Para eu mudar meu padrão mental de escassez, eu tive que correr alguns riscos. Eu tive que ser até um pouco inconsequente, louco. Por quê? Eu estava formando a minha mente. A todo tempo, minha mente falava para mim assim, você não merece isso. Não é possível você chegar nisso. Não dá, é muito para você. Tentando se sabotar. Tentando sabotar. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, financeiramente falando, no primeiro ano eu gastei tudo, eu torrei tudo. Por quê? Porque eu tinha uma mente escassa. Então a minha mente me fazia gastar tudo para eu voltar para a escassez. Por quê? Eu estava programado para isso. Quando eu comecei a entender como é que funcionava a minha mente, peraí, como é que funciona a sua mente, Pedro? Sua mente quer o tempo todo fazer você voltar para a escassez. Mas, peraí, você ainda é pobre e miserável? Não sou mais. Então já não sou mais essa pessoa. Então não vem me querer me sabotar. É mentira isso. Peraí, você não merece o que você está conquistando? Mereço, porque eu tenho uma herança. Sou herdeiro. Peraí. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Então eu mereço tudo que tem de melhor nessa geração. Eu mereço isso. Então eu mereço acessar tudo. Então, crença de merecimento. A outra crença que paralisa as pessoas é a crença de capacidade. Por que capacidade? Será que eu sou capaz de fazer? Então a crença de capacidade está ligada com o que você faz. Será que eu dou conta de fazer isso? Aí durante a minha jornada eu comecei a correr alguns riscos no fazer mesmo. Por quê? Porque eu falava, Deus, é o seguinte, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe, me ajuda, coloca pessoas no meu caminho. Praticamente se forçava a correr Eu me risco. forçava. Sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Não sei, Senhor, o Senhor sabe como fazer. Eu vou dar um jeito nesse negócio, vou me movimentar, vou fazer acontecer, eu vou me virar. Nem que eu tenha que trabalhar muito mais, mas eu vou me virar, eu vou dar um jeito.
Então, sempre a minha crença de capacidade, ela foi alta. Só que quando eu ajustei a minha crença de merecimento, capacidade de fazer, merecimento, de recebimento, o que eu recebo, automaticamente eu ajustei aqui quem eu era. Sabia quem eu era. Então, peraí, eu sei quem eu sou, eu mereço, eu faço, eu vou conquistar. Só que dentro desse padrão mental, a gente tem a tendência em... Vai virar o ano, todo mundo, todo ser humano assim, vai virar o ano. Você tem a tendência de fazer o seguinte, tá... Quanto que você já parou para pensar quanto que você quer faturar no próximo ano? Não importa se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa, quanto que você quer faturar no próximo ano? As pessoas não têm a tendência de fazer isso. O crente não faz isso. Não mesmo. O crente não faz. O crente vive pela fé. Tá certo viver pela fé. Só que assim, eu na preciso verdade, olhar o negócio. Na verdade, ele faz plano ministerial, faz plano de tudo, menos De tudo. financeiro. Menos financeiro. Quando você quer faturar, eu quero não passar fome esse ano aí. E aí assim, não, eu tô esperando Jesus voltar. É. Não, peraí, mas tudo bem, Jesus voltar, bacana, esperando Jesus voltar, mas tem aqui sua família, pô, tem seus Chama-se filhos escapismo aqui, isso aí. tem sua, né, tá todo mundo aqui. E aí, o que você vai fazer de uma vida abundante para eles? Pô, tem a igreja, você não vai querer você pagar o dízimo inteiro, o seu dízimo pagar o aluguel da igreja? Tem missões. Tem... Pô, tem missões, cara, você não vai querer... Peraí, você tá sendo egoísta, então. Que mundo que você vive? Que o Deus que você serve não faz você prosperar a ponto de você abençoar cada vez mais a igreja, abençoar cada vez mais missões. Então as pessoas não param para ter esses pensamentos. Todo mês de dezembro eu paro minha vida, eu paro e eu faço exatamente quanto Piero, pessoa jurídica, a gente começa a planejar em novembro. Aí em dezembro a gente termina. Mas quanto Piero, pessoa jurídica, pessoa física, vai faturar no próximo ano? Quanto você quer faturar, Piero? Quanto que você vai faturar? E, obviamente, eu apresento tudo para Deus. Vou orar, vou jejuar, eu vou consagrar. Mas qual que é a sacada aqui, que mudou minha mente em 2019, com um americano? Eu falei para o americano quanto que nós íamos crescer em 2019, em uma reunião que eu tive lá nos Estados Unidos. E eu falei, a gente vai crescer 30%. Aí ele fez assim, what? Eu falei, não tô entendendo, 30%. Ele falou, mas todo brasileiro pensa pequeno assim? Nossa, achei que ele ia falar que era muito. Aí eu falei, cara, esse cara é louco, 30% não é um bom crescimento? Não é? Aí eu tava assim com ele, eu tava, 30%, esse cara é louco? Eu tava com um tradutor, falei, ele tá doido? Aí quando ele falou, todo brasileiro pensa pequeno assim, eu falei, esse cara tá de brincadeira. Eu fiquei até meio querendo perder o controle no sentido, esse cara tá ficando louco, né? Ele não sabe o que é o Brasil, né? Aí ele me fez uma pergunta que mudou o jogo de eu pensar. E o jogo de eu planejar minhas metas todos os anos. Ele falou, Piero, o que você precisa fazer para sua empresa crescer 10 vezes mais? Realmente ele não estava preso aos 30%, né? Veja bem, ele não falou para mim assim, como que a tua empresa vai crescer 10 vezes mais? Ele não perguntou o como. Ele não perguntou o como. Ele falou o que você precisa fazer para a tua empresa crescer 10 vezes mais. Eu falei, cara, não sei. Ele falou, eu preciso da resposta. Porque eu não vou fechar negócio com ninguém que tem uma mentalidade menor do que a minha mentalidade. Se eu for fazer negócio com você, eu preciso que você venha junto comigo, na mesma frequência. E eu comecei a desenhar, passei a tarde inteira desenhando o que eu precisava fazer para minha empresa crescer 10 vezes mais. Porque eu não aprendi na escola isso. Eu não aprendi ministerialmente isso. Eu não aprendi na faculdade isso. Eu não aprendi nada disso. E eu comecei a desenhar. E qual foi a resposta? Eu sou obrigado a ir para um evento presencial, a ser o dono do conteúdo. Foi aí que começou a minha empresa a crescer de fato, porque eu fui obrigado a desenhar um plano da EX. Falei, peraí, nós estamos aqui, para eu ir para cá, agora eu preciso fazer isso. Né? E a gente não faz essa pergunta, o que eu preciso fazer para o meu ministério crescer 10 vezes mais? Aí ele falou, quem são as pessoas que você precisa fazer parceria? Que já cresceram 10 vezes mais, que você precisa se juntar, faz parceria para crescer. Quem são as pessoas que você precisa contratar, Piero? Quem você precisa demitir, Piero? Piero, quem você precisa se tornar? Quem você precisa se tornar? E aquilo ali mexeu com a minha identidade, porque eu já tinha resultado, e eu falei, cara, não aceito mais, eu não consigo mais ser um cara procrastinador. Porque para eu crescer 10 vezes mais, procrastinação não pode mais morar dentro de mim.
cara, não posso ser mais um cara, não tem como, eu não posso negligenciar, não tem como. Eu comecei a mudar as minhas questões, eu comecei a entender, procrastinação não pode existir mais. Parcerias estratégicas, quem vão ser? Comecei a colocar os nomes de pessoas que eu poderia. Time, quem é o time? Esse time te leva a crescer 10 vezes mais, Pedro? Falei, não, esse time está no limite aonde eu cresci. Então, quem são as pessoas que você precisa trazer para o time para te ajudar ao crescimento da X, Pedro? E ele começou a me questionar com perguntas. E eu comecei a falar, cara, faz sentido. Chegou no final da tarde, eu tinha todas as respostas. Aí ele falou, cara, eu ia com você pro Brasil. Claro que eu ia. Eu só fiz essa pergunta porque eu vi que você pode ser 10 vezes maior do que você é hoje, cara. Eu vi isso em você, cara. Eu vi que você poderia ser 10 vezes maior do que você é hoje. Por que você não é, Pedro? Porque você não pensa. Sua mente está programada a crescer todo ano 30%, Pedro. E aí você vai crescer 30% a mais ou a menos, Pedro. Eu falei, cara, é real isso. Eu peguei o histórico dos meus últimos 5 anos, é real isso. Por um milagre, às vezes dava um crescimento maior. Mas sempre era assim, 30 a mais. Às vezes empatava, enfim. E aí ele falou, eu falei, pô, mas e se eu não crescer 10x? Ele falou, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você vai trabalhar para crescer 10x. Sua meta é 10x. O seu plano é 10x. É tudo 10x, você vai buscar isso. Ele falou, não tô falando para você trabalhar mais. Não é isso, porque você não tem 10 vezes mais de tempo. Só tô falando para você mudar a sua maneira de pensar em fazer negócio. Peraí, eu tô vendendo pão de queijo no Farol? Eu não posso mais vender no Farol. Agora eu vou ter que vender em larga escala para grupos que comprem 1000 pão de queijo de uma vez. Peraí, mudei a maneira de vender o meu negócio. Mudei a maneira de fazer o negócio. Peraí, aí, o que aconteceu com isso foi tão absurdo, porque eu tinha 1.500 seguidores. Mano. Falei, agora eu vou ser o cara que precisa ir para rede social, preciso trazer mensagem no YouTube. Aí o YouTube foi em 4 meses para quase 300 mil inscritos, mais 300 mil inscritos. O Instagram bombou. Por quê? A minha mente agora estava focada em uma nova estratégia, aonde eu estava negligenciando. Eu falei, não, peraí, se eu quero crescer 10 vezes mais, eu tenho que estar todo dia com a audiência, eu tenho que estar todo dia com algo novo. Se eu quero... E eu comecei a ter essa mentalidade 10x, né, que eu falo. Eu tive uma fusão na mente, uma fusão realmente. E todo ano quando a gente para na empresa para fazer metas, enfim, a gente sempre busca o 10x. Você bateu financeiramente alguma meta na tua empresa financeira 10x até agora? A gente não bateu ainda. Eu creio que a gente vai bater. Mas a gente bateu metas de crescimento 5x, 4x. Muito mais do que 30%. Cara, é mais 30%. Aí que tá a chave. Ele falou, Piero, o que vai acontecer com você agora é que você não vai mais pensar em coisas medíocres. Ele falou, porque até aqui na minha frente você era medíocre. Eu falei, cara, peraí, você tá de brincadeira com a minha cara. Ele falou, eu tô falando. Você tá tirando aqui é Brasil. Você tá tirando aqui é Brasil. Eu falei, não, Brasil 30%, para. Então, 2019 pra cá, eu senti, e isso é real em números, em tudo. Eu trago muito isso para os nossos mentorados lá na empresa e tudo mais. Quando você tem essa fusão mental, essa reprogramação mental, isso vai te exigir você se posicionar estrategicamente com uma nova mentalidade. Você ter ações diferentes. Porque a ação que eu tinha para alcançar uma meta que eu já sabia, que era 30% maior ou menor, eu já sabia qual era a ação. Quando eu vim para uma meta 10x, era outra ação. Era uma outra estratégia. Era uma nova estratégia. Então a pergunta que eu deixo para vocês dois aqui, para toda a audiência, né? O que vocês precisam fazer para vocês crescerem 10 vezes mais? O ministério de vocês, financeiramente. Essa pergunta é para todas as áreas. Animal. Porque é estratégia. É só estratégia, tá na mente. Eu saí do operacional. Falei, peraí, eu tô operacional? Não. Eu sou o cara da mente, eu sou a mentalidade do negócio. Vem com um projeto. Se o meu time vem com um projeto pequeno hoje, eu falo, não, peraí. Não é essa mentalidade que a gente tem. Rasga esse negócio. Como é que a gente cresce isso aqui 10 vezes mais? Dá a resposta. E o time tem a resposta. Muito bom. Você comentou que em novembro agora você tem uma mentoria. O que vai rolar em novembro mesmo? A gente tem um evento que a gente faz, esse evento a gente trouxe de Miami. Eu fui para Miami nesse evento, que era 35 mil pessoas, eu trouxe para o Brasil. Chama Nitro 10X. Que é justamente sobre isso que você está falando. É sobre expansão de mente. Só que a expansão de mente espiritual, as duas expansões, mas é uma fusão mental louca lá. É desconstrução de tudo que você aprendeu na tua infância
e uma reconstrução, uma reprogramação. E é dolorido a reprogramação, mas é necessário para quem quer crescer, né? O crescimento exige dor, exige disciplina, É o romper. Desconforto. é um romper, desconforto. A primeira coisa que me gerou quando eu saí de lá foi desconforto. Eu fiquei completamente desconfortável. Eu tinha vontade de acordar, eu tinha vontade de acordar com o sol nascendo. Nunca tinha conseguido. Era uma vontade minha. Porque eu acordava às 7 horas, às 8 horas da manhã. Eu não conseguia. Quando eu saí de lá, eu falei, cara, vou ser obrigado. Falei, vou começar a fazer uma live 6 e 2 da manhã, todo dia. Começar a fazer uma live. Só que para fazer a live das 6 e 2, eu tenho que acordar com o sol nascendo ali. 5 e pouco da manhã eu tô acordando todos os dias. E essa live já tá comigo já há 4 anos ali, já. Então, esse romper da EX, ele me trouxe muita resiliência, muita disciplina e o fim da procrastinação na minha vida. Então, por isso que teve um romper. Foi um romper comportamental e mental. E esse evento, o Nitro 10X, que acontece dia 10, 11 e 2 de novembro. Presencial. Presencial em São Paulo, para mais de 2 mil empresários. Então, para empresários, para líderes, CEOs, pessoas que querem crescer. Pedro, eu quero crescer 10x ou mais. Eu quero Vai pro crescer no evento. ministério. Eu sou líder do meu ministério. Vai. Você vai ter uma fusão tão grande na tua... O ministério é uma empresa. E uma empresa é um ministério. Se a gente pensar assim, com a mentalidade empreendedora para um ministério, empreendedorismo do reino, e para a empresa, empreendedorismo do reino como ministério, cara, vai crescer. Agora, por que não cresce o ministério? Porque o líder do ministério não investe em uma mentalidade empreendedora. Porque se ele investisse em uma mentalidade empreendedora, ele entendesse que quanto mais mentalidade empreendedora ele tem, mais o ministério dele vai crescer, para mais nações ele pode ir. Os maiores líderes de ministérios a nível global que eu conheço são empresários. São empresários. Mas por quê? Porque a mentalidade deles está condicionada a isso. Crescimento, estica, expansão, desconforto, ousadia. É isso. Então esse evento é um evento para isso. Para causar desconforto mesmo, para crescimento. 10, 11, 2 de novembro. Que top, mano. E onde que se inscreve? Rapaz, se eu falar para vocês que a gente deu sold out, você não vai acreditar, mas Já tá... deu sold out. Sinto muito, meus amigos. A gente não tem, assim, a gente deu sold out no evento. A gente tava até falando antes de chegar aqui na gravação com vocês, nosso papo aqui, a gente deu sold out no evento. Mas, vamos lá. Pô, Piero, vim pelo podcast aqui dos meninos, né? E Tô tudo sentindo mais. Uma abertura especial. Você Aí tá a gente sentindo. vê se a gente tenta fazer alguma coisa lá e vê se consegue, mas realmente deu sold out. Então a gente tá ali com uns 15, 20 ingressos na manga pra se ter algumas questões assim de última hora, tá bom? Vai lá então. Mas aonde que ele procura então? Aí vai no meu Instagram, @PieroTavolazzi, e fala, ó, eu tava Piero com Y. com Y, eu tava lá no Hub Podcast, eu vi só a mensagem lá e tudo mais, eu quero saber desse evento, é um evento empresarial, são 3 dias, é imersivo. Sempre com exclusividade, né? Ah, E a grande verdade, Medina, que agora é período de crescimento, meu cara. Telinho, vamos lá. levanta aí. Quanto que vai ser 10 vezes de nada? Que eu quero ver. Aonde que a gente vai parar? Nós vamos longe, Telinho. Escuta o que eu tô falando. ó, se precisar de transmissão nos eventos, Eu chamo a ele. Playmix Bora. é a melhor que Eu já tem. vi eles em vários... É a Play Mix, o negócio eles com são eles tops. é... Tá vendo? São tops. Já viu a qualidade da imagem já, né? Não, eles são tops, já vi. E depois, é bom que só essa 10% propaganda que eu fiz aqui, também. ele dá um quebrinho no que eu pago pra ele. Ele dá uma quebra? Ele dá. Tá, aí já vai pra 25 mil o episódio, Aí, ó. com desconto. Cara, que legal, cara. É muito. Eu gosto muito pessoas falando de empreendedorismo ligado ao reino. Eu acho muito legal isso. É porque, Muito na legal. verdade, existem pessoas que se aproveitam Demais. da pauta religiosa, Sim. cristã, Sim. né? Que trazem isso para benefício do Sim. seu coaching, do seu evento, mas não carrega realmente o princípio, né? Sabe que no primeiro ano, 2019, fiz lá o evento e tudo mais, foi uma benção. Aí, 2020, teve um certo preconceito. Falou, não, mas peraí, esse cara tá falando, acho que ele tá falando de Deus para alguma coisa. Mas eu falei, peraí, eu tenho um histórico aqui de empreendendo há quase 6 anos, gente. Eu tenho resultado, tá aqui, os meus resultados estão aqui, ó. Mas o preconceito do lado cristão ou Do lado cristão. do lado empresarial? Não, do lado cristão. Do lado empresarial, não.
O cristão, quem bate sempre é os líderes religiosos, que eles vão chegar e falar assim, peraí, não, esse cara tá fazendo isso aqui, tá levando as minhas ovelhas pra vender alguma coisa É e tudo que mais. o empresarial é carente desse lado, né? Carente total, não tem Porque é uma área muito pesada, depende Sim. muito de resultado. Exato. O cara tá sempre sob pressão. Isso aí. O cara tá sempre entregue demais ao trabalho, mas não tem esse cuidado com a parte espiritual, com Não a parte de alma, né? Vou falar assim, e os caras são carentes disso. Não tem. É aí que entra o perigo. É bom, porque você Sim. consegue entrar Sim. com esse assunto, com o ministerial, só que também a pessoa fica vulnerável a charlatões também, né? Fica. Por isso que a gente leva pra igreja todo mundo que vai, pros nossos treinamentos e tudo mais, porque é lá o lugar que ele tem que estar. Ele tem que congregar, ele tem que ser batizado, ele tem que dizimar, ele tem que ofertar. Ele tem Isso é claro que o que você faz não é uma igreja, é uma parte de um processo, Eu entendo é evangelístico. Eu entendo que é evangelístico e tem um lado de... A gente joga a rede. Eu tô jogando a rede, puxando. Aí a gente coloca eles dentro das igrejas. Só que a gente tem um cuidado pós com eles, Com certeza. que é mais um cuidado de realmente, principalmente casamentos. A gente tem bastante cuidado Cria com isso. raiz, né? De família e tudo mais. A gente cria raiz. Isso aí. E o inverso, de levar isso para uma igreja? Você já tem pensou em fazer isso? Eu ministro muito igrejas sobre esse tema, muito mesmo. Rodo o Brasil, já fui para fora para ministrar. Só que eu sinto que está muito tímido ainda. O ministério empreendedor nas igrejas é tímido ainda. As pessoas não olham. Por que é tímido ainda? Os pastores que têm um DNA mais empreendedor, as igrejas têm isso mais profundo. Eu sinto isso. Mas o pastor que não tem o DNA empreendedor, ele não consegue ver isso. Ele vê de maneira tímida. Só que se ele pensar que... Se ele cria um ministério de empreendedorismo dentro da igreja dele, aonde ele consiga acessar o coração desse empresário. Porque, cara, o empresário, a única coisa que ele quer ser cuidado como um membro Ele é um ser humano normal. Ele é um ser humano. Só que assim, ele não quer que o pastor vai olhar para esse empresário com... Não, eu vou olhar o quanto que ele pode me dar de dinheiro na igreja. Não. Olha para esse cara com uma visão humana, E acontece, ganha o hein? coração dele e ele vai ser o cara mais generoso da igreja. Sim. Uhum. Só que as igrejas não têm ministérios empresariais. Quando tem, tá apagado. Mas o ministério empresarial é como se fosse... É uma empresa dentro da igreja. O que vai ter? Vai ter reuniões semanais, vai ser mensal, vai ter grupos aqui de ajuda para empresários. O que está acontecendo com a tua família empresária? Sua esposa está com problema? Não, a gente tem aqui, vem aqui, ó. Tô cuidando de você. Não tem isso na igreja. Não existe isso. Não mesmo. Não existe isso. Só que se esse cara aqui, ele tem um problema lá na casa dele, a igreja cuidou dentro do ministério empresarial, ele não sai mais da igreja. Ele vai dizimar, ele vai ofertar, ele vai abençoar, ele vai fazer tudo, porque você acessou, você foi além de um culto de domingo. Você acessou a casa do cara, você acessou a família dele, você acessou o coração dele, entendeu? Mas não tem isso, porque não tem. Tem uma igreja na Filipinas que eu peguei essa semana em Brasília, eu estava num congresso em Brasília essa semana agora. Tem uma igreja na Filipinas que o pastor está revolucionando a Filipinas. E eu peguei o nome do pastor e a minha intenção é ir para lá conhecer. Ele está revolucionando. É bem pobre, né? Hã? As Filipinas é bem pobre, né? É bem pobre. O que ele está fazendo? Ele pegou os empresários da Filipinas, os empresários estão dentro da igreja, ele criou um ministério empresarial lá dentro da igreja, empresarial, e a igreja não está cuidando somente do ministério empresarial. A igreja está indo dentro das empresas. Nossa, que legal. Fazer cultos. E aí, a igreja... Aí o que acontece? Cara, Já é tiro pros dois lados. não, o cara tá revolucionando, mas quem tá fazendo isso no mundo? Ninguém. Esse é o nosso objetivo como ministério, como a minha empresa, chama-se DTS Group, Deus Trabalho e Sucesso. A minha missão para os próximos meses e anos de vida é transformar cada empresa em uma igreja, em um ministério. Para que dentro das empresas, a gente mande o povo para a igreja, mas a gente venha cuidar dos líderes, falando empresarialmente falando, familiarmente falando, emocionalmente falando, para que a gente venha cuidar. Porque se você parar a pensar, quanto tempo o ser humano... Você passa mais tempo dentro de uma igreja ou trabalhando? Trabalhando todo dia, né? Cara, não tem jeito. O pastor dá uma palavra lá no púlpito. Incrível. Só que dentro da empresa dele, que ele passa 8 horas por dia, o ambiente é pesado, pega ele, suga ele, acaba com ele. Cadê a palavra?
Agora, se você transforma numa empresa com uma cultura de oração, uma cultura do reino, uma cultura... você revoluciona o mercado de trabalho com a igreja. Com certeza. Muito legal. É isso, Medinicas. Cara, obrigado, Piero. Tamo Muito junto. legal, muito Muito legal. bom, Eu gosto muito desse assunto. E eu não sei nem se você faz isso, mas tipo, se alguma igreja tiver o interesse de talvez você ir levar, você faz isso também? Faço, manda direct pra mim. Manda no direct não é? lá. Aí meu time de assessoria tá lá, eles respondem. Muito legal. Falam e tudo mais. Maravilha. Obrigado, meu amigo. Imagina. Deus Porque abençoe. quanto mais olhos a gente abrir, Sim, quanto mais mentes a gente mudar, sim, sim. mais verbo o reino vai ter Não é? para a obra acontecer. É isso. Obrigado. Valeu, tamo juntos. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Ah, nossa. Braço no coração aí. Muito bom, gente. É isso. Muito obrigado você que ficou até aqui. Compartilha esse episódio aqui com quem precisa ouvir. Sabe aquele teu amigo lá que não sai, tá preso naquele buraco? Manda pra ele. Fala, ouve isso aqui, ô meu bebê, porque você tá precisando. Manda, compartilha, curte, seja membro desse canal. Porque é isso. Os membros, Vona, faz tempo que eu não falo isso. 30% não, 10 vezes mais bonito. Eu ia falar que é 30%. Tá vendo? Já mudou, tá vendo? Já tava com uma mentalidade medíocre. Agora Já é isso. mudou. Você quer ficar 10 vezes mais bonito? Seja membro Aí, desse ó. canal. Seja membro. É Você isso. vai ser 10 vezes mais próspero. É isso aí. Entendendo? Tô prometendo, mas... Não. Beijo no teu coração. Deus abençoe. É nóis. Valeu, gente.